Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Falar igual o Caio fala, né, Ana? Aqui nós estamos numa roda de conversa, todo mundo pode falar o que quiser, ninguém fecha questão, porque estudo é assim, né? A não ser que seja ortodoxia, não é isso aqui entre nós. Então, fica à vontade, hein, Alcione, por favor. É verdade, nada fechado, né, Marlene? É. Sempre as reticências, né? Isso. Deixa em aberto. É. Então, Soraya, a palavra está aí com você, nós vamos fazendo junto. Então, vamos lá. Eu vou começar lendo, então, a continuação, o estudo sobre a reencarnação, Sociedade de Paris, Médium, Senhorita AC. Mites da reencarnação. A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas a partir do momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e a anular os efeitos de sua reação sobre o moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade, nem razão de ser. Perdão. Com efeito, o corpo é necessário ao espírito para o trabalho progressivo até que, tendo chegado a manejar esse instrumento à vontade, a lhe imprimir a sua vontade, o trabalho está concluído. Então, lhe é necessário outro campo para a sua marcha, para o seu adiantamento no rumo do infinito. É-lhe necessário outro círculo de estudos, onde a matéria grosseira das esferas inferiores seja desconhecida. Tendo depurado e experimentado suas sensações na Terra ou em globos análogos, ele está maduro para a vida espiritual e seus estudos. Tendo se elevado acima de todas as sensações corporais, não mais tem nenhum desses desejos ou necessidades inerentes à corporeidade. É espírito e vive pelas sensações espirituais, que são infinitamente mais deliciosas do que as mais agradáveis sensações corporais. Então, aqui é a primeira parte, né, desse estudo, e a gente podia parar um pouquinho para comentar, para refletir. Acho que complementa muito do que a gente já estava discutindo semana passada, e traz aí a reflexão sobre a necessidade da reencarnação, né? Esse contato com a matéria, ou seja, é o contato com a matéria, né? Esse certo constrangimento que ela causa, né? Nas nossas, gerando necessidades, né? Nos impulsionando para a evolução. Então, a necessidade do trabalho, né? De melhoria por meio do trabalho. Então, primeiro, a gente começa a dar os primeiros passos por aí, né? Então, é justamente esse contato que nos traz esse impulso, né? Que nos move a buscar mais. Então, é bem clara essa reflexão, né? Proposta aqui por esse espírito, e ele também reflete que, num dado momento do nosso processo evolutivo, nós não vamos mais necessitar da experiência da matéria. Serão outros desafios, né? Serão outras possibilidades. Mas, enquanto nós ainda somos apegados, né, às questões materiais, ainda é necessário. Né? E que isso vai se modificando, e à medida em que nós evoluímos, nós vamos nos desapegando, né, nos libertando das sensações corporais e elevando o nosso espírito. Então, eu acho que é uma reflexão bastante tranquila, assim, mas sempre vale a pena a gente retomar, né, para a gente não esquecer que é um processo, né, então, que isso está, de alguma forma, isso está imprimido, né, dentro de nós, assim, né, de alguma forma isso, a gente é movido, né, de alguma maneira por isso. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Podemos seguir? Acho que essa parte aí está bem clara, assim, né? Bem clara, né? Então tá, joia. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, vamos lá.
Então, agora a reencarnação, na outra parte, a reencarnação e as aspirações do homem. As aspirações da alma arrastam a sua realização, e essa realização é conseguida na reencarnação, enquanto o espírito está no trabalho material. Explico-me. Tomemos o espírito em seu início na carreira humana. Estúpido e bruto, ele sente, contudo, a centelha divina em si, pois adora um Deus que ele materializa conforme a sua materialidade. Nesse ser ainda vizinho do animal, há uma aspiração instintiva, quase inconsciente, para um estado menos inferior. Ele começa por desejar satisfazer seus apetites materiais e inveja os que vê num estado melhor que o seu. Assim, numa encarnação seguinte, ele escolhe ele mesmo, ou antes, é arrastado a um corpo mais aperfeiçoado, e sempre, em cada uma de suas existências, deseja um melhoramento material. Jamais se sentindo satisfeito, quer subir, sempre, porque a aspiração à felicidade é a grande alavanca do progresso. À medida que suas sensações corporais se tornam maiores, mais requintadas, suas sensações espirituais também despertam e crescem. Então, começa o trabalho moral e a depuração da alma se une à aspiração do corpo para chegar ao estado superior. Então, aqui fica bem claro, assim, é como se fossem etapas, né, a serem vencidas e que a gente vai evoluindo, mas a gente percebe que no planeta em que nós vivemos, existem diferentes estágios como esse, né, nós convivemos com pessoas em diferentes estágios, e de alguma maneira, a gente olha para trás também, a gente vê quanto o planeta já evoluiu, né, então, assim, por mais que os tempos, né, sejam difíceis, que a gente, sempre o Mário fala, né, melhorou muito, né, ele sempre ressalta isso, que a gente não pode perder essa referência, né, de que melhoramos, mas existem momentos em que eu acho que há uma agitação, né, de progresso, e aí a gente começa a perceber algumas diferenças, né, talvez por a gente estar aí no momento de uma transformação planetária. Mas existe, então, aquilo que eu entendo que são as mudanças coletivas e as individuais. Então, a evolução coletiva relacionada à matéria, aí estou colocando para refletir, e existe a individual, né? E uma impulsiona a outra. Então, o contato com a matéria, o contato individual, vai me trazer, de alguma maneira, elementos para que eu possa evoluir, né? Eu vejo o outro melhorando, aí eu convivo, né, com a comunidade, eu vejo o outro melhorando, eu quero alcançá-lo, né, porque nós somos movidos por isso também, então, o crescimento individual, ele vai influenciar o coletivo, e aí eu penso que nós ainda estamos, né, muito ligados à matéria, mas, de qualquer maneira, nós devemos reconhecer que essa evolução já aconteceu, tanto coletiva quanto individual. Ela está dando seus passos aí ao longo da nossa passagem por aqui. E aí, queria ouvir um pouquinho vocês. O que me chamou muita atenção nesse trecho é que Kardec vai falando, que esse texto é dele, né? Ou não? Eu acho que é dele, peraí, deixa eu ver. Essa parte aqui, eu acho que é a reflexão dele. Esse impulso que o espírito tem para ascender-se, né? Ou seja, para crescer, que é exatamente a lei do progresso, né? Uma das leis morais. Então, todo espírito, mesmo que ele esteja lá, ele vai falando das primeiras encarnações, quando ele está bem grosseiro, mas ele sempre quer ascender, né? Sim. É interessante isso, eu acho bacana. Ó, a Ana quer falar. Pode falar, dona. É o deltropismo que a Joana falou para nós no estudo passado, né? Deltropismo, a busca da luz, né, que existe dentro de nós, dessa essência divina, a busca do divino, a busca de Deus, que é sentimento inato.
né? Deus, a fé é sentimento inato. Aí ficou bem claro, ó. Por mais bruto, por mais tosco, por mais ignorante, ele sente esse impulso, né? Como o vegetal busca a luz, o girassol, assim somos nós. Verdade. Verdade, Daniela. E também eu achei interessante quando ele diz que adora um Deus que ele materializa conforme a sua materialidade, né? Então, há uma necessidade, né, de trazer uma referência material para o divino, né, quanto menos evoluído. E quanto mais ele evolui, mais evolui também essa concepção dentro dele, né, essa busca dentro dele. Então, eu achei isso também interessante. Vamos seguir mais um pouquinho? Então, vamos lá. Esse estado de igualdade de aspirações materiais e espirituais não é de longa duração, porque em breve o espírito eleva-se acima da matéria, e suas sensações não podem mais ser por ela satisfeitas. Ele necessita mais, precisa de coisa melhor, mas aí, tendo o corpo sido levado à sua perfeição sensitiva, não pode acompanhar o espírito, que agora o domina, e ele se destaca cada vez mais como de um instrumento inútil. Ele direciona todos os seus desejos, todas as suas aspirações para um estado superior, que sente que as aspirações materiais que lhe eram um motivo de felicidade em suas satisfações, não são mais com aborrecimento, uma degradação, uma triste necessidade da qual ele aspira libertar-se para gozar sem entraves de todas as venturas espirituais que pressente. Isso ainda é algo para a gente, parece compreensível, né? A gente consegue, a gente lê e entende que vai chegar esse momento, mas eu não sei, eu ainda não consigo alcançar o que seria isso, né? Porque eu me sinto ainda muito presa à matéria de alguma maneira, por mais que a gente, né, procure, há medos, né, eu acho que, e não há um domínio total, né, você dominar a matéria, quando o espírito domina a matéria, eu acho isso, assim, muito, muito intenso, né, você dominar a ponto de você não precisar mais dela, essa percepção, eu acho que deve ser um momento, assim, muito profundo na nossa evolução, né, de desprendimento, assim, é certamente profundo, né, porque não vai mais necessitar da matéria, da reencarnação, mas eu não consigo imaginar, eu ainda me vejo um pouco distante ainda desse momento, não sei vocês, mas é interessante. Aí tem eu não sei se todo mundo lembra daquela poesia do Rumi, que é do século XII, que ele era um místico, na verdade, e ela, depois no final, eu tento resgatar ela aqui rapidinho, que eu acho linda, 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 e ele fala, a poesia traz, eu acho que foi uma psicografia, né, e traz a percepção dessa evolução, né, que ele ele nem consegue imaginar o que ele pode vir a ser ainda, né, ele vai se vendo como pedra no mundo vegetal, né, no mundo animal, e aí ele vai falando isso em poesia, e a gente ainda não alcança o que pode ser essa angelitude, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Hoje você está muito quietinha, gente. É mesmo, Soraya? Eu estou achando, né, Ana? A orelha deles. Eu penso como você, eu me sinto assim, ainda bem longe, bem ainda no mundo das sensações, né? Bem isso. Ainda mundo dos sentidos. Mas vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Presos, né? Nas armaduras do ego, ainda muito presos na materialidade, presos à matéria. Como diz, a matéria
nós temos certas obrigações com ela. Nós não podemos prescindir dela, né? Mas ela vai se depurando, olha lá, os corpos vão se aperfeiçoando, a gente vai buscar corpos mais aperfeiçoados, o perispírito vai se eterizando, né? A ponto até de chegar lá na angelitude, na pureza e se confundir com o espírito. E aos pouquinhos nós vamos passando por todo esse processo, esse virar-ser que o Hume fala aí na poesia dele, que você disse, né, que deve ser linda. Ai. E um dia nós vamos chegar lá, devagarinho, passinho de formiga, mas nós vamos chegar lá, sim. Porque a oportunidade da reencarnação é um ato de caridade divina, né, e que não nos é negada. Nós podemos até ficar algum tempo sem querer voltar para a matéria, mas, por força da necessidade, nós mesmos acabamos pedindo, né, para voltar para o corpo, renascer e ressignificar a nossa vida. É lindo mesmo. Eu posso ler? Porque é tão bonito, eu acho que vale tanto a pena. Eu acho linda eu encontrei aqui. É assim: morri como mineral e tornei-me planta. Morri como planta e renasci animal. Morri como animal e tornei-me homem. Por que devo temer? Quando fui diminuído por morrer? Ainda outra vez morrerei, como homem, para me elevar com os anjos abençoados, mas até da angelitude terei de sair. Tudo, exceto Deus, perece. Quando tiver sacrificado a minha alma angélica, tornar-me-ei aquilo que nenhuma mente jamais concebeu. Oh, deixe-me não existir, porque a não existência proclama, em sons melodiosos, que a ele regressaremos. Não é lindo? Eu acho tão... É linda. Qual é o título da poesia? Maravilhosa. Eu acho que ela não tem... Morri como mineral e tornei-me planta. Acho que... não tem o título. É do Rumi. Em Poemas Místicos, acho que é um livro dele, é do século XII, eu acho. Ele tem umas reflexões tão bonitas para aquela época, assim, eu acho tão... É muito isso que a gente está falando, né? A gente não conhece todo o percurso, a gente só conhece um pedacinho da estrada, né? Ainda tem muito a se apresentar aí pela frente. A Lu postou alguma coisa aqui, deixa eu ler o que a Lu... Mas já percebemos que a felicidade não está nas coisas materiais. Isso seria o princípio dessa evolução, certo? Lu, eu acho que a percepção em si, ela já traz uma percepção do que está por vir. Eu penso assim, né? A gente começa a perceber, lá atrás, eu acho que nós não tínhamos a percepção desse caminho. Eu acho que esse momento em que nós estamos, né, da evolução, a gente não sabe tudo, obviamente, mas a gente já começa a abrir a nossa percepção, porque eu acho que a evolução material, a evolução moral aí estão caminhando, né, a gente tem a moral caminhando, né, a evolução espiritual está caminhando junto, e aí chega um dado momento que isso se abre para a gente, pelo menos em termos de percepção, né, a gente começa a entender que tem alguma coisa maior, né. Não sei se todos concordam. Eu concordo, acho que é isso mesmo, né? É isso, né? Então, vamos caminhar mais um tiquinho, gente. Vamos. Então, agora é a ação dos fluidos na reencarnação. Sendo os fluidos os agentes que põem em movimento o nosso aparelho corporal, também são eles os elementos de nossas aspirações, pois há fluidos corpóreos e fluidos espirituais, tendendo todos a elevar-se e unir-se a fluidos da mesma natureza. Esses fluidos compõem o corpo espiritual do espírito, que, no estado de encarnado, age por meio deles sobre a máquina humana
que ele é encarregado de aperfeiçoar, pois tudo é trabalho na criação e tudo concorre para o avanço geral. O espírito tem o seu livre-arbítrio e procura sempre o que lhe é agradável e o satisfaz. Se for um espírito inferior e material, ele busca suas satisfações na materialidade, e então dará um impulso aos fluidos materiais que dominarão, mas tenderão sempre a crescer e elevar-se materialmente. Assim, as aspirações desse encarnado serão materiais, e depois de voltar ao estado de espírito, buscará nova encarnação em que satisfará suas necessidades e desejos materiais, porque notai que a inspiração corporal não pode pedir como realização senão uma nova corporeidade, ao passo que a aspiração espiritual só se liga às sensações do espírito. Isto ser-lhe-á solicitado por seus fluidos, que ele deixou que se materializassem, e como no ato da reencarnação os fluidos agem para atrair o espírito ao corpo que foi formado, havendo assim atração e união dos fluidos, a reencarnação se opera em condições que darão satisfação às aspirações de sua existência precedente. Gente, aqui eu achei que é uma das partes assim, mais densas, né, para que a gente possa talvez discutir, assim, né, de compreensão. Vamos ver se eu estou conseguindo interpretar, assim, junto com vocês a mesma coisa, ou cada um vai, de repente, ter um outro entendimento. Porque eu fico pensando, em que momento que se dá isso, né, ou seja, em que momento que o espírito percebe que ele não precisa mais da matéria, né, vai existir esse momento, mas isso para a gente é um mistério, né, em que momento isso acontece, em que ele se elevou e ele evoluiu. E aí, quando eu li esse trecho, a sensação que eu tenho é que isso tem a ver com a afinidade de fluidos. É como se essa necessidade, ela fosse tão forte que o espírito busca ou algo mais materializado, ou algo mais espiritualizado. E que esse eu acho que é o momento, né, em que isso acontece. Então, enquanto o espírito ainda se perceber ligado a esses fluidos materiais, né, como se fosse uma força de atração ali, a reencarnação ainda acontece. E quando essa necessidade, ela se desprende desses fluidos materiais, isso deixa de acontecer. Ele vai para uma outra possibilidade. Vocês entenderam algo parecido ou diferente? Não sei. Foi o que eu consegui captar. Eu penso que foi mais ou menos isso que eu tentei falar, né? Foi isso aí que eu falei. O perispírito vai se aperfeiçoando, né? Os fluidos vão se eterizando, porque o perispírito ele é formado pelos fluidos, né? Então, ele vai atrair uma matéria, à medida que ele vai evoluindo, cada vez mais aperfeiçoada e compatível com os fluidos espirituais, até o ponto dos dois se confundirem. Eu entendo assim. Que essa é por atração mesmo, né? Oi, Vera, fala. Sim, é por atração. Eu estava com uma certa dúvida, ia até comentar, mas a Ana já matou a charada para mim. Eu entendi, Ana. Também penso que seja assim. Que é essa atração por sensações, é isso, né? Quando o espírito é inferior, ele vai atrair os fluidos mais grosseiros, né? Ele vai... À medida que ele vai evoluindo, ele vai atrair os fluidos mais rarefeitos, mais espiritualizados. Porque aí quem vai dizer esse momento é a própria consciência, né? Porque o espírito vai tomando consciência de si mesmo, e à medida que ele vai tomando consciência de si, vai se conhecendo melhor, o que ele vai fazer? Ele vai fazer melhores escolhas.
Fazendo melhores escolhas, ele vai acertar mais. Acertando mais, ele vai se aperfeiçoando e vai progredindo moralmente, espiritualmente, até chegar na angelitude. Então, a própria consciência do espírito é que vai determinar o momento, né? Agora eu não preciso mais da matéria densa, porque da matéria não se prescinde, né? O perispírito acompanha, está lá no livro dos médiuns, o perispírito acompanha o espírito até a condição de espírito puro. Então, o espírito puro, ele tem perispírito bem purificado também, bem etéreo, mas tem. E é matéria. É formado de fluidos materiais. Então, espírito e matéria são dois versos de uma mesma moeda. São os dois elementos gerais do universo. Um complementa o outro. Ana, então, assim, essa união de fluidos, que seja ou atração pelos fluidos materiais ou espirituais, ela está relacionada ao livre-arbítrio e ela é mais intensa de acordo com a evolução moral do espírito, né? Ou seja, ela vai promover ali uma atração forte, mas relacionada a essa evolução, e é uma escolha dele, ele vai requerer aquela sensação, até que um dado momento ele não vai mais precisar daquilo, é isso, né? Exatamente. Aí ele vai, pela condição moral dele, ele vai atrair os fluidos materiais mais etéreos, e os fluidos espirituais também, cada vez mais etéreos, a ponto dos dois quase que se confundirem. Bacana. Alcione, você não quer falar nada, complementar? Acho que tá mudo. Ô, Soraya, vocês já falaram direitinho. O que eu já falei isso com a Marleninha uma vez. Uma vez, conversando com o doutor Hernani, o cientista que acho que vocês todos conhecem, espiritualista, né, espírita, e ele dissertando sobre a evolução, ele estava falando sobre a evolução, exatamente isso que a gente estava falando. E eu fiz uma pergunta para ele, o que ele entendia por evoluir. Então, a resposta dele me calou muito fundo. Ele disse que evoluir é tomar consciência daquilo que somos. Nós já somos como filhos de Deus. Então, todo o trabalho da reencarnação e as miríades de experiências reencarnatórias é para nos autodescobrirmos, é sabermos aquilo que somos, que já somos. E é profundo, né, Alcione, porque é o domínio sobre os fluidos, né? Manejar esses fluidos. Isso que ele falou, nunca mais eu esqueci. É dominar mesmo. Muito bonito. Muito bom. Mais alguém? Oi, Renan. Muito interessante, Alcione. Aquele dia que você falou, fiquei pensando, falei, mas aparentemente é uma resposta simples, né? Mas é profunda. Porque a gente não pode revelar aquilo que a gente não tem, né? Então, latente na nossa consciência, nós já somos divinos, somos filhos do Criador. Então, todo o trabalho das reencarnações e tal, etc., é para revelar essa nossa divindade. Exatamente, foi o que eu falei, o autoconhecimento, a consciência de si, né? Quando ele toma consciência de si, se conhece melhor, é o momento, né, dele decidir. Muito bom. Vamos caminhar mais um tiquinho agora. Vamos lá. Então, aqui, há fluidos espirituais como fluidos materiais, se estes dominarem. Entretanto, quando o espiritual conquistou a ascendência sobre o material, o espírito, que julga de modo diferente, escolhe ou é atraído por simpatias diferentes. Como ele necessita de depuração, e esta só é alcançada pelo trabalho, as encarnações escolhidas lhe são mais penosas, porque
Depois de haver dado supremacia à matéria e a seus fluidos, ele deve constrangê-la, lutar com ela e dominá-la. Daí essas existências tão dolorosas que muitas vezes parecem tão injustamente infligidas a espíritos bons e inteligentes. Esses fazem sua última etapa corporal e entram, ao sair deste mundo, nas esferas superiores, onde suas aspirações superiores encontrarão a sua realização. Nossa, esse aqui, assim, é muito profundo, né? A gente pensar, e realmente a gente observa, né, espíritos muito evoluídos, né, que passaram pela Terra e que vivem essa experiência, a gente fica se questionando mesmo, isso é algo que a gente faz mesmo, né, de falar, nossa, mas, e a pessoa passa por aquela dificuldade, aquele constrangimento que a matéria causa, mas ela passa de uma maneira completamente, assim, resignada, né, evoluída, tão melhor que a gente, né, então, é exatamente isso, né, é ele que constrange a matéria, né, e não a matéria que o constrange, passa a ser o contrário, né, é ele que constrange a matéria e ele luta com ela e domina a matéria, isso é algo, assim, lindo, né, e eu imagino alcançar isso como que é importante para todos nós, né. Alguém quer comentar? Senão eu vou seguir um pouquinho. Pode falar? É quando o self torna-se senhor de si mesmo, e faz aquela ponte, aquela conexão com o ego. Certo? Os dois, então, vão trabalhar um em benefício do outro. O ego a serviço do self. A Joana de Ângeles explica isso aí muito bem para nós. É muito interessante. A Joana de Ângeles com o Jung, explicando na psicologia transpessoal essa questão aí. O self e a senhora de si. Porque nós deixamos o ego dominar. Quando nós deixamos a matéria dominar, o ego é que grita mais alto pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, conforme disse lá no começo, e sente inveja daquilo que o outro, né, já conseguiu. Aí, quando os dois conseguem, que são as duas polaridades, né, quando essas duas polaridades se harmonizam, aí não precisa mais dessa matéria grosseira, não precisa mais reencarnar, pelo menos aqui na Terra, né, vai para outros mundos, os mundos felizes, os mundos celestes, até chegar aos divinos, né? E assim, eu penso que a disciplina é fundamental, né, gente? E eu me vejo assim, ainda tão indisciplinada com coisas tão simples, né? Que eu fico vendo isso e eu falo, meu Deus, tá tão longe. Porque a gente às vezes não consegue dominar as coisas simples da vida, né? Às vezes não pode comer determinado alimento, né, não é isso, são exercícios pequenos, aí a gente quer a grande tarefa, a gente quer uma grande tarefa, né, a gente se acha muito pronto para as grandes tarefas, mas a gente tem que valorizar as pequenas, né, a pequena faz o teu pouquinho lá, se você não pode comer determinado alimento, se você conseguir dominar isso, já é uma vitória, né, porque já é uma pequena... Que vitória, viu? E que vitória. Não é, dona Ana? Eu estou aqui só pensando... Concordo plenamente. Não adianta a gente almejar grandes, né? Às vezes a gente fica achando que a pequena tarefa já é difícil para a gente já não dá conta. Imagina, né? Então, se a gente se empenhar em dominar esse pouquinho, já é uma grande coisa, porque isso vai ser uma transformação, né? Vai nos trazer outros exercícios aí que nós precisamos. Não é fácil, não. Mas é importante refletir e começar a pensar, né? Eu estou pensando ultimamente em fazer um projeto assim, espiritual, escrever mesmo. Porque a gente tem projetos, né? A gente escreve, eu quero fazer um curso X, Y, Z.
mas fazer algumas propostas para mim, né? Sou eu comigo mesma, né? O que eu vou vencer? E colocar uma coisinha só para vencer, acho que tá bom, né? Devagarzinho. Mas tá bom, brincando aqui. Alguém mais quer comentar? Oi, Vera. Então, eu quero comentar o seguinte: eu sofri muitos anos com problema estomacal. Nenhum gastro de Franca descobria o que acontecia comigo. Uma nutricionista descobriu que era intolerância à lactose. Gente, a minha vida mudou completamente. É muita restrição. Mas eu me sinto tão tranquila, não sinto vontade de comer nada que as pessoas estão comendo e que eu não posso. Eu levo meu lanchinho em certos lugares. E então eu me sinto assim, tranquila comigo mesma por eu ter aceitado e estar vivendo muito melhor. E já é uma grande luta, né, Vera? É um desafio pessoal e que é a tomada de consciência, é a decisão, é o domínio sobre, né, a matéria, a vontade. Eu acho, não é fácil, eu acho uma oportunidade muito grande, assim, de evoluir, né? A única coisa que aconteceu é que eu desanimei um pouco de viajar, porque é difícil você achar as coisas sem lactose nos lugares. Então, só isso que aconteceu comigo, mas o resto numa boa. Devagarzinho a gente vai, Vera. Mas muito bom. Vou mandar mais um pouquinho, então, aqui. Acho que a Ana também queria falar. Ai, perdão, não vi. Ana, desculpa, é que eu tenho que mudar. Eu só ia falar que eu fiz esse projeto há muitos anos. Lembra, Marlene, quando nós fizemos aquele curso com a Célia Silveira? Lembro sim, Ana. Então, ela até pediu para a gente escrever uma carta, depois ela devolveu essa carta, né? E a gente, às vezes, esquece, mas de vez em quando eu retomo o projeto. E parece que eu estou conseguindo, parece que as coisas, quando você faz ele, coloca no papel, né? Parece que fica mais fácil para você concretizar. Mesmo que você esqueça, que você tenha que voltar e repetir, né? A gente vai conseguindo aos pouquinhos. É interessante isso aí que você falou. Eu acho muito importante fazer esses projetos, né? É um exercício, né, Ana? Estabelecer as metas, né, que você quer atingir a curto, médio, longo prazo, né? É muito importante isso aí. Eu acho, eu gosto, sim. Mas eu falei que agora eu vou fazer de um jeito lá que eu para eu me empenhar, para eu ter mais disciplina. Eu falo assim, tem gente que fala, não, você tem disciplina, mas eu pelo menos me acho muito, eu preciso trabalhar muito a minha disciplina. Eu vejo pessoas, assim, muito disciplinadas, né, ao meu redor. Então, eu acho, é uma coisa que eu admiro muito, assim, a pessoa disciplinada com as coisas. Eu acho que, eu faço pequenos exercícios de disciplina, mas a gente tem que ter para muitas coisas na vida, né? E as espirituais também, né? Que deveriam ser nosso primeiro item, né, desse planejamento. Mas vamos lá, mais um pouquinho aqui. Então, aqui, as afeições terrenas e a reencarnação. O dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama, porque em presença dessa infinidade de existências, produzindo laços em cada uma delas, ele se pergunta com espanto em que se tornam as afeições particulares, e se elas não se fundem num único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Ele se pergunta se a afeição individual não é apenas um meio de adiantamento, e então o desânimo desliza em sua alma, porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, sentindo que ela não se cansará jamais de amar. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade.
mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. O encarnado que estuda seriamente o espiritismo, sem ideia pré-concebida por um sistema em detrimento de outro, sente-se arrastado para a encarnação pela justiça que decorre do progresso e do avanço do espírito a cada nova existência. No entanto, quando o estuda sob o ponto de vista de suas afeições do coração, ele duvida e se espanta, malgrado seu, não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos. Ele se diz que aí ainda há um véu a levantar, e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para pôr em concordância seu coração e sua razão. Eu já disse que a encarnação cessa quando é anulada a materialidade. Mostrei como o progresso material, a princípio, tinha requintado as sensações corporais do espírito encarnado. Como o progresso espiritual, vindo a seguir, havia contrabalançado a influência da matéria e depois a tinha subordinado à sua vontade, e que, chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade não tinha mais razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Então, aqui ele está refletindo, né? É algo muito difícil realmente para se compreender a questão das afeições e esse desprendimento, né? Pelo que eu pude... Oi, Dona, quer falar, Dona Ana? Eu só levantei a mão para ficar na fila e esperar você falar. Tá. Primeiro, tudo que você tiver que falar, e depois eu falo. Já passo para a senhora, um segundinho só. Vamos ver se eu consegui, assim, não sei se eu interpretei corretamente. Mas, às vezes, eu me recordo nos estudos com o Mário, no estudo presencial, que o Mário, a Cláudia também, a gente discutiu isso várias vezes ali, que as relações afetivas, né, dentro do núcleo familiar, né, e fora também as relações de amizade, os companheiros, que isso não necessariamente se repetem ao longo de todas as nossas reencarnações, né, que esses vínculos não se repetem, e que isso, para muitas pessoas, isso assusta, né, porque é como se houvesse uma necessidade de que esse vínculo fosse sempre o mesmo, né, é pouco compreensível isso, mas também eu me recordo de nós entendermos que, como espírito, a nossa evolução vai fazer com que esse amor se amplie no universo, né? Não é só sobre aquele núcleo que nós estamos naquela oportunidade ali convivendo, mas que é muito mais amplo do que isso. A nossa família espiritual é muito maior do que aquela que nós estamos aqui nesse momento. E que isso é importante, porque, mais uma vez, existe a relação, né, a coletividade, a importância dessas relações, dos vínculos, mas existe o nosso processo reencarnatório, e que não pode também prender ninguém, né, que isso também é um apego à matéria, né, e isso também é um entrave para a evolução. Então, eu acho que é sobre isso que ele está trazendo, né, a reflexão nesse momento. Agora eu passo para a Dona Ana. Eu penso o seguinte: pelo princípio da paternidade divina, antes de sermos marido e mulher, mães e filhos, namorados e namoradas, noivos e noivas, nós somos irmãos. Então, nós somos fraternos. Então, não significa que, num dado momento da nossa evolução, nós vamos nos conscientizar que nós não vamos encontrar lá vários maridos, trocentos namorados, amantes, filhos, mães. Não. Nós vamos encontrar espíritos fraternos, irmãos, pela paternidade divina. Então, eu acho que, penso assim, não sei se vocês concordam, eu penso que é a chave da questão. É a paternidade divina e a fraternidade universal. Somos fraternos, somos irmãos.
Então, eu não vou encontrar lá 2 maridos, né, Dona Flor e seus 2 maridos. Não. Eu vou encontrar espíritos irmãos, amigos, que colaboraram comigo numa determinada jornada, não é? E que vão colaborar à medida que a gente vai reencarnando. É isso aí. Uns espíritos ajudando os outros, porque é o contato que faz a gente evoluir. Contato com o outro. Nós não evoluímos sozinhos, né? Eu acho que é isso mesmo. Concordo plenamente. Também concordo, dona Ana, que é exatamente essa perspectiva, né? De todos trazemos. A gente vê isso, né? Uma vez eu falei, uma pessoa não concordou comigo. Quando nós temos os nossos filhos adultos, você passa a ser irmão quase do filho. Não vai ter aquela ascendência de pai e mãe, assim. Você que você seja uma pessoa autoritária. Se não, é um relacionamento de horizontalidade, né? De fraternidade. Eu penso assim. Dá para entender numa dimensão maior, né? Que sobre isso que a Ana Luísa falou. E quando a gente pensa também assim, eu acho que fortalece ainda mais as relações, né? Fortalece e amplia as possibilidades, né, de uma família muito maior, né? Amplia a percepção do amor, né? Do amor por todos os seres, né? Então, eu acho que é uma perspectiva divina mesmo, né? Assim, um olhar de um pai que nos vê todos filhos, né? Somos iguais. Eu acho que... Primeira vez que eu falei com o meu orientador espiritual, anjo de guarda, ele falou o seguinte: já fui seu pai, mas não sou mais. Que bonitinho. Hoje ele é seu amigão do peito. Isso aí. É isso. E eu acho que também traz assim, esse compromisso, né, e a percepção de que as relações são importantes, mas a jornada é sua, né? Você tem que se melhorar, né? As relações, elas são meio para que você melhore, né? É a jornada do herói que a Joana fala. É o herói, é o protagonista. Nós somos heróis na nossa jornada, né? Os filhos pródigos. Que um dia nós vamos retornar à casa do Pai. Depois de todos esses desafios. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A jornada é de cada um mesmo, né? Chegamos e retornamos sozinhos, né? De alguma maneira. Mas isso isso é bonito, eu acho, né? Isso nos fortalece, né? Nos torna responsáveis, né? Nos torna adultos capazes, né? De lidar com as mudanças, com a evolução e maduros, né? Eu acho muito bacana. Alguém mais quer complementar? Podemos seguir mais um tiquinho aqui, acho que está quase acabando aqui, vamos mais um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu não lembro aqui. Acho que nós vamos até mais um trechinho aqui. Então, vamos lá. Examinemos agora a questão da afeição sob os aspectos material e espiritual. Para começar, o que é a afeição? O amor? Ainda a atração fluídica, atraindo 2 seres, um para o outro, unindo-os no mesmo sentimento. Essa atração pode ser de 2 naturezas diferentes, pois os fluidos são de 2 naturezas. Mas, para que a afeição persista eternamente, é preciso que ela seja espiritual e desinteressada. São preciosos a abnegação, o devotamento, e que nenhum sentimento pessoal seja um móvel desse arrastamento simpático.
desde que nesse sentimento haja personalidade, há materialidade. Ora, nenhuma afeição material persiste no domínio do espírito. Assim, toda afeição apenas resultante do instinto animal ou do egoísmo se destrói com a morte terrestre. Assim, quantos seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação? Vós os amastes por vós e não por eles, que não vivem mais, pois os esquecestes e substituístes. Procurastes consolo no esquecimento. Eles se vos tornaram indiferentes, porque não tendes mais amor. Contemplai a humanidade e vede quão poucas afeições verdadeiras existem na Terra. Assim, não se deve admirar tanto a multiplicidade das afeições aí contraídas. As afeições verdadeiras são em minoria relativas, mas elas existem, e as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na Terra, persistindo depois no estado de espírito, numa amizade ou num amor inalterável que cresce continuamente, elevando-se mais e mais. A gente vai ler até aqui, mas o que o Tom acabou de dizer, né, de contar para a gente sobre essa experiência, é exatamente isso, né? Essa afeição, ela permanece, porque é a verdadeira, né? É aquela que ela não aprisiona, né? Ela é um amor verdadeiro. São as afeições que se estabelecem por esses vínculos de amizade, do bem-querer, né? Ai, boa noite, dona Ana. Ela tem que sair. Quer terminar falando alguma coisa, dona Ana? Acho que ela já sai. Então, eu acredito que seja essa a mensagem, né? Ou seja, a gente às vezes confunde a afeição com o apego, né? E não são as mesmas, não é a mesma coisa, né? Então, a afeição, ela liberta, ela te permite ser livre. A afeição ligada ao amor verdadeiro. Então, é isso. Se alguém mais quiser comentar, para a gente finalizar. Hoje foi um assunto bem gostoso, né? Semana que vem, então, não vai ter, né? Vamos folgar, né, Alcione, semana que vem. Tá certo. Aí depois, no dia 19, o Mário já volta. Tá certo. Tá bom.